Mas antes, Paulinha, vamos iniciar o nosso Morning Show repercutindo a live de ontem do presidente da República, que, entre vários assuntos, respondeu à repercussão que a esquerda vem dando a um vídeo em que ele aparece em uma maçonaria. O que foi que ele disse? Bom, vamos recapitular um pouco dessa história para você que, não sei, vive em Marte, né? Porque tá circulando aí nas redes sociais esse vídeo de 2007 do agora presidente Jair Bolsonaro num templo maçônico. Essa gravação que mostra ali o Bolsonaro se apresentando como deputado federal. Nesse vídeo, o Bolsonaro discursa numa espécie de altar, né, adornado ali por símbolos tradicionais da maçonaria, fala sobre corrupção, ele fala também sobre ideologia, afirma ter saído ali da zona de conforto do mandato parlamentar para andar pelo Brasil e investigar quais seriam os grandes problemas que, enfim, teriam que lidar. E aí, opositores passaram a compartilhar esse vídeo no sentido de afetar a imagem do presidente com eleitores evangélicos e católicos. E na live de ontem, o presidente Bolsonaro falou sobre esse vídeo. Vamos conferir. Temos... Tá aí na mídia agora, o pessoal me criticando que eu fui numa loja maçom em 2017. Fui sim. Fui numa loja maçom, acho que foi a única vez que eu fui na loja maçom. Eu era candidato a presidente, pouca gente sabia. E um colega falou, vamos lá. Eu fui lá na loja, eu acho que fui aqui em Brasília, fui muito bem recebido, muito bem, me trataram bem. E eu sou o presidente de todos. E ponto final. Fui de novo? Não fui. Agora sou o presidente de todos. Isso agora a esquerda faz um estardalhaço. Olha, o que eu tenho contra os maçons? Não tenho nada. O próprio presidente Bolsonaro me corrigiu aí. Não é 2007, é 2017 esse vídeo que tem viralizado. E tá aí, então, o comentário do presidente Jair Bolsonaro na sua live de ontem. Muito bem, vamos começar a conversar a respeito disso. Cadê o nosso Paulinho Figueiredo? Vini, tá conectado? Ainda não? Então vamos começar com ele. Tiago Pavinato, que está lançando o seu livro hoje. Onde que vai ser o lançamento do livro, Pavi? Hoje na Livraria Drummond, aqui em São Paulo, ali no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista com a Augusta. Livraria Drummond é a nova livraria do Conjunto Nacional. Sim. Não é a tradicional, não é a cultura. É a Livraria Drummond. Que horas? A partir das 18 horas até as 22 eu estarei lá e espero que vocês também estejam para lançar. Você reunirá a direita, o centro e a esquerda tudo no mesmo local? Pois ou não? É, ou só teremos lá pessoas apoiadoras tiro, porrada e bomba, dedo no toba e gritaria. Não, mas vai muita gente. Porque eu gosto de falar para todo mundo. É importante isso. É importante a gente sair desse espectro, né? Que é muito colocado pela esquerda. Você é fascista, fascista, fascista. Na verdade, esse antifascista é o mais fascista. Então, esse é um livro para abrir o diálogo. É para valorizar a diversidade, não só sexual, mas política, religiosa, profissional. A gente, como pessoa, a gente é diverso em tudo. O Pavinato é daqueles que consegue reunir Gabriela Prioli e Zoe Martínez num único local. Leandro Carnal e Rodrigo Constantino num único lugar. Isso é maravilhoso. Por quê? Maravilhoso. Nem tanto. Bom, nem tanto, não precisa. Não vai falar mal do Constantino, não, hein? O Carnal e o Ricardo Salles, sim, mas o Constantino. Não, os dois. Perfeitamente. Um pouco mais. Escuta, vamos falar um pouquinho de maçonaria. Que treta é essa que tá rolando? Me explica filosoficamente, por favor. É umas bobagens. É uma coisa assim. A maçonaria é PCC, velho, para falar assim, porra, ele foi encontrar com o PCC. A maçonaria é o Comando Vermelho? Não, a maçonaria, ela é uma ordem idônea que nasce na Idade Média. Se não me engano, a primeira loja maçônica é de 1384, século XIV. Ela nasce como uma corporação de ofício de pedreiros. Aí é formada a primeira loja. Então, ela é uma união de pessoas que compartilham a ética do trabalho e se reúnem para se ajudar mutuamente. Eles acreditam num Deus, eles acreditam numa força maior, numa divindade, e eles se ajudam mutuamente. Eu não estou falando de uma organização criminosa, eu estou falando de uma organização sesquicentenária de trabalhadores, de pessoas com ética do trabalho. O que acontece? A maçonaria ela tomou um certo poder ali no século XVIII, perto da Revolução Francesa, e o lema da maçonaria era liberdade, igualdade e fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa.
A maçonaria é um órgão, apesar de acreditar num Deus, secular. Eles apostam no laicismo, eles apostam na diversidade religiosa, porque eles querem reunir e ajudar pessoas do seu ofício. Então, é uma organização do bem que foi demonizada lá atrás, no século XVI, XVII, pelo Papa Leão XIII. Estou falando de algo medieval. Por quê? Porque eles começaram a abrir frente, a disputar com a igreja a influência. E como eles tinham lojas em todo lugar do mundo, eles atingiam os trabalhadores, essas pessoas com a ética do trabalho em todo lugar do mundo. Então, essa demonização é uma coisa medieval de briga de poder com a Igreja Católica, que não tem nada a ver com hoje. E esse vídeo é tão tosco jogar isso porque ele está indo num lugar de gente de bem, de gente trabalhadora. E mesmo assim, no primeiro minuto do vídeo ele fala, eu tenho 62 anos. Ora, hoje ele tem 67. Logo, para qualquer um que sabe fazer matemática, vê que esse vídeo é de 5 anos atrás, de 2017. Mas são umas bobagens que se solta sem motivo nenhum e que atrapalha o candidato expor as suas ideias para ter que explicar coisa que ele nem teria que explicar. Qual é o problema de ir na maçonaria? A maçonaria não é nenhum órgão ilegal. Repito, a maçonaria é uma corporação de pessoas com ética de trabalho e fraternidade. Muito bem. Cadê o nosso Paulinho Figueiredo? Bom dia, Paulinho. Chega mais. Bom dia. Tudo bem? Firme e forte. Por favor, querido, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da maçonaria. Eu vejo... Eu acho que é um daqueles não assuntos, né? O pessoal fala muito de fake news na internet. E esse é um daqueles não assuntos, porque qual o problema do presidente ir numa loja maçom pedir voto? Não, qual é a violação que o presidente comete? Qual é a violação, até do ponto de vista religioso cristão? Ele não deve ser membro da maçonaria, mas até isso é um assunto discutível, né? Nós tivemos maçons cristãos, uma ligação muito forte até entre o cristianismo e a maçonaria, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, até o início do século XX. Nos Estados Unidos isso perdurou até o século XX. Eu estava aqui buscando a lista dos presidentes americanos maçons, e aí eu estava lendo aqui, ó, George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren Harding, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson e Gerald Ford. Eu não sei nem quantos eu citei aqui, mas é tão normal a ligação entre maçonaria e presidente. Todos esses, sem exceção, eram cristãos. Até porque todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje sempre foram cristãos. Então, é um não assunto. Agora, não é nem que o presidente Bolsonaro é maçom. O que seria algo para as igrejas evangélicas, hoje a posição da maioria das igrejas evangélicas e da igreja católica também, é que você não pode ser maçom. Mas ele foi numa loja maçom. Ele foi numa loja maçom pedir voto. E isso aí não tem absolutamente nenhum problema. É um não assunto. O que torna a coisa toda mais interessante são que não foram só essas imagens que a gente mostrou aqui que começaram a circular na internet. O pessoal, para tornar o assunto mais interessante, já que ele realmente não tem nada por trás disso, pegou uma foto do Bolsonaro na loja maçônica e meteram um demônio, né? Photoshopearam até bem mal um quadro de um demônio. Não sei qual a gente tem essa imagem, Paulo, se você vocês quiserem colocar, a gente tem aí, é uma montagem, né? Tem a foto original ali e depois essa transferência da mesma cena, né? Dá pra ver que é um recorte ali do centro da foto para uma outra imagem que aí tem, enfim, uns símbolos ali acima das pessoas que estão posando para foto. Eu posso ser sincero com você? Pergunto. Eu não tô compreendendo qual é a treta. Eu também não, Qual mas é eu me pergunto a treta? Posso falar? Quem fez isso foi o gabinete do ódio também? Também é considerado fake news? O Alexandre de Moraes vai mandar prender? Político visita maçonaria, visita igreja evangélica, visita terreiro, visita tudo. Político visita. E faz normal. sentido, né? Porque ele vai terreiro para um governar para evangélico todos de fato. É normal visitar isso. terreiro para um evangélico é mais complicado.
tá? Porque, já expliquei isso aqui, a ortodoxia evangélica enxerga que essas entidades de terreiro não são entidades boas, para colocar de uma forma bonita aqui, sem ofender ninguém. Essa é a ortodoxia da igreja evangélica e de boa parte da igreja católica. Aliás, a ortodoxia católica também diz isso. Essas entidades não são entidades boas, não são, de fato, espíritos bonzinhos ou orixás ou qualquer coisa do tipo. Não estou dizendo que é o certo ou errado, eu estou dizendo que essa é a posição do ortodoxo. Então, 5 séculos atrás. Então, se você... Mas nesse caso específico, a maçonaria seria algo ruim, é isso? Coisa do demônio, tem gente que fala, do diabo. Inclusive o Papa avançou no tempo, ele não faz esse tipo de declaração. Mas o Bolsonaro, ele fez uma essa coisa declaração, muito maravilhosa. o Papa não faz. Ele falou, eu sou presidente de todos. Eu acho que é o que deve valer para todo mundo. Essa frase dele foi muito feliz. Eu sou presidente de todos. Mas sabe qual é o problema, Pavinato? Eles se aproveitam muito. Eles se aproveitam muito, a esquerda, da ignorância das pessoas. Tem muita gente ignorante, muita gente que não sabe história no Brasil. Então, vê uma imagem como essa, por exemplo, da fake news aí, da foto com um demônio atrás, e fala, olha o que o Bolsonaro apoia, olha onde o Bolsonaro vai, o que visita. Então, o Pavinato, ele explicou aqui de forma brilhante sobre o que é maçonaria, como surgiu, as pessoas de bem, né, se ajudam entre elas, né? Meu bisavô era maçom. Né? Meu pai, desde sempre, ele me explicou sobre maçonaria. Mas tem muita gente que não tem acesso a essa informação, não vai atrás. Então, você deixa levar por uma imagem, né, qualquer, e dessa forma consegue denegrir, de certa forma, arranhar a imagem do Bolsonaro. Por quê? Porque os apoiadores dele são evangélicos. Então, a esquerda está desesperada, né? É uma mostra de como as pesquisas, elas não estão tão certas assim como elas tentam colocar que o Lula está na frente. Porque todo dia essas fake news, essas formas, né, de tentar arranhar a imagem do Bolsonaro, de alguma forma. Eu desespero, eu tomo conta deles. E olha aqui um portal de notícias, o que colocou, que eu não vou dar ibope para eles, então não vou citar o nome. O Web revive vídeo de Michele Bolsonaro em casamento maçom de Zambelli. Qual o problema de ir num casamento maçom? A Zambelli é uma deputada federal alinhada com o presidente Bolsonaro. É amiga da primeira-dama, é amiga da família. Qual é o problema? Para você ver como, o que o Pavinato falou, os fascistas querem combater os antifascistas querem combater quem eles chamam de fascistas. Exatamente. Os mesmos que falam em incluir as minorias, excluindo. E quando você vê ele frequentando outros lugares que não uma igreja evangélica, e quando você vê ele dizendo que tá aberto ao diálogo, ele é laico, aí todo mundo reclama. Quer fazer um ele se contradizem no discurso deles. As religiões que de fato sofrem preconceito no Brasil são as de matriz africana. Sim. É esse tipo de discurso, como se a ortodoxia católica ou evangélica fizesse uma interpretação de que há algo de demoníaco. Ele não quis usar essa palavra. E isso é uma coisa muito antiga. Isso o Papa não vê assim. Ninguém vê isso assim, até porque houve um sincretismo religioso. Eles fizeram uma união da matriz africana com o catolicismo aqui no Brasil. Eles pegaram... Não é errado, é porque você, pelo jeito, nunca leu nada sobre sincretismo religioso. Mas depois você fala, depois você dá seu show, deixa eu terminar. Depois você dá seu show. E aí, aqui no Brasil houve uma união da religião africana com a religião católica. Isso aconteceu no Brasil. O candomblé é isso. Mas a Umbanda é isso. Então eles tentam fazer uma leitura como se fosse algo demoníaco, isso é coisa do passado. Ninguém hoje faz isso, muito menos o Papa ou representantes de grandes congregações religiosas, que tenham credibilidade, pelo menos. E sobre a foto, sobre esse momento, de fato, é uma bobagem você condenar alguém por frequentar uma loja maçônica. Não há nada de errado, de irregular em alguém que faça isso, não há nada de imoral ou, enfim, de condenável no que quem frequenta a maçonaria faz ou prega. Foi muito bem explicado aqui pelo Pavinato, inclusive. Agora, o que está acontecendo é que a política do Brasil, ela está degradada, ela foi rebaixada nesse momento da campanha eleitoral a esse tipo de debate também. O debate correto, o brasileiro está passando fome. Teve corte agora nas universidades, são bilhões que vão faltar para as universidades, muitas podem não ter mais como continuar sequer a pagar a segurança da universidade. A gente está vivendo um problema real e aí a gente vai debater algo
que é um assunto, enfim, que deveria ficar à margem da política, que é religião. E aí tentando misturar agora, um atacando, dizendo que o PT vai fechar a igreja, que o PT está querendo atacar as igrejas, os católicos, os evangélicos, uma cascata, uma mentira. O PT vem da União dos Trabalhadores, inclusive, com a igreja. Mas, enfim, querem criar essa cascata para cima de um lado. E aí esse lado que estava apanhando resolveu contra-atacar com um golpe baixo também, que é essa história de ficar manipulando a foto e espalhando essa questão da maçonaria como se fosse algo negativo para o Bolsonaro. Mas eles estão se aproveitando de um preconceito que vem dos eleitores do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente tem até um vídeo do pastor Malafaia, um dos grandes apoiadores do Bolsonaro, condenando a maçonaria. E aí, se aproveitando desse preconceito que, em parte, alguns eleitores do Bolsonaro têm, alguns esquerdistas estão, de fato, espalhando esse vídeo para, enfim, ver se toma voto evangélico do Bolsonaro. Muito bem. Zoe, em seguida o Paulo Figueiredo. Não, eu falo que o PT, né, e o seu representante, o Lula, tem esse problema aí da corrupção, dele querer voltar à presidência. Tem esse problema, sim, é um problema grave de o maior corrupto da história querer voltar. Mas o problema, o X da questão, acredito que seja mais, esse dinheiro da corrupção, eles usaram para quê? Claro, para enriquecer, obviamente, para os filhos virarem super empresários, enfim. Mas também usaram muitos desses bilhões que saiu do bolso da gente, contribuinte, que é pagador de imposto, para financiar ditaduras na América Latina, para financiar ditaduras na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba. Então, é um medo válido de uma grande parcela da população essa questão do PT poder fechar igrejas. Porque em 14 anos de PT no poder, eles financiaram, eles alimentaram essas ditaduras. Cuba está desesperado. O Dias-Canel está torcendo em rede nacional para o Lula ganhar. Por quê? Para voltar o dinheiro de volta. Porque país socialista, sem um país capitalista por trás bancando, não consegue se sustentar. Então é um medo válido, sim, dessas pessoas. O que o Lula ganha financiando essas ditaduras? É um medo válido que ele possa fazer isso aqui no Brasil. O Chávez, na Venezuela, demorou 2 mandatos. Foi no terceiro mandato que ele fez o que fez na Venezuela. Não foi de cara. E o PT agora viu que as pessoas acordaram. Antigamente não tinha posição, como eu falei ontem. Hoje tem uma posição. Então é um medo válido, sim, das pessoas. Não é uma fake news. É só ver as coisas que eles defendem, eles financiam e eles apoiam. Mandando cartinha para ditador na Nicarágua. O Lula ontem colocou um tweet. Não, porque eu sou católico. Alguma coisa assim de religião. Horas. Ele não vai se manifestar a respeito do que o Ortega está fazendo na Nicarágua, perseguindo o padre? Então é nas atitudes, no dia a dia, que você vê o que a pessoa defende, o que a pessoa acha correto. Então o medo é válido, sim, porque se ele apoia nesses países, se ele financia, é óbvio que ele vai querer isso para o Brasil. Não é uma fake news, é a mesma coisa de quando ele falou sobre o aborto, sobre liberar o aborto. Não, o Guga fala que é a gente que inventa, que ele não é abortista. Minha gente, ele falou nos comícios dele a favor do aborto, que tem que liberar, que é direito da mulher. Não é fake news, é apenas a realidade. Só que vocês negam a realidade, aí fica difícil debater. Muito bem. Paulinho Figueiredo, você que tem um vasto cabelo, por favor, retoma a nossa conversa, querido, por favor. Eu queria aproveitar, então, já que esse assunto é bom, para trazer e desfazer algumas concepções equivocadas que às vezes as pessoas têm, principalmente as pessoas que não têm religião definida, não têm muito contato religioso, elas têm a respeito de algumas crenças. Então, você pode ter qualquer religião que você quiser, qualquer uma. Todas as religiões têm que ser respeitadas, o direito de credo foi criado justamente pelos cristãos. Agora, isso não significa que os cristãos entendam que todas as religiões estão corretas. Isso não existe. Para nós, cristãos, o cristianismo é a única religião correta. Todos os outros não cristãos devem ser convertidos, se quiserem ser salvos. Isso não é antigo, isso não é ultrapassado, isso é assim desde o início do tempo, desde o início do cristianismo. É assim hoje ainda para o Papa, é assim virtualmente para todas as denominações cristãs. Não é verdade, é absolutamente falso, mentiroso que a posição da Igreja Católica aceite todas as religiões de matriz afro, como se elas fossem verdadeiras. Isso não é verdade também para nenhuma denominação evangélica. O cristianismo acredita em um Deus único que conversa e interage diretamente com os homens.
que se fez carne na figura de Jesus Cristo para salvar e pagar o pecado dos homens. Esse é o centro da religião cristã. Desde o início, desde o princípio dos tempos cristãos, existe confronto teológico, e que descambou algumas vezes para o físico, mas espero que tenhamos ultrapassado esse momento, mas existe confronto teológico entre a igreja, e eu falo aqui igreja, não digo apenas a igreja católica, digo igreja como corpo de Cristo, entre a igreja e pagãos. As divindades pagãs, que sejam celtas, sejam todas as divindades de matriz pagã europeias, chamadas pagãs pelos cristãos, sempre foram rechaçadas. Ora, a visão das religiões afro, e aí coloco todas aqui, Yorubá, Ubanda, Candomblé, aqui nos Estados Unidos, Santeria, que é mais forte, a visão do Olorum como um governador dos céus e das terras inacessíveis, é absolutamente incompatível com o cristianismo. Esse sincretismo aconteceu apenas do lado das religiões afro, onde elas incorporaram as tradições cristãs, muitas vezes, para poderem ter a liberdade de culto que eles não tinham à época da fundação dessas religiões. E isso é verdadeiro. Isso sim é verdadeiro. Esse sincretismo não aconteceu para o outro lado. A ortodoxia católica ou cristã não prevê isso. E não é que isso é uma visão ultrapassada, isso não vai mudar com o tempo. Não há essa mudança. Ele pega os valores os vestimentos do rabino. Peraí, querido, peraí. O evangélico hoje não gosta do nada de religião, não sabe nada de religião, querido. Eu vou passar para você, Pavinato, você está muito nervoso hoje. Tô nervoso. Chegou agora, querido. Não, tô ótimo. Paulinho, por favor, para concluir o raciocínio. Desculpe. Então, não, pela interrupção achei até que era o Guga, mas não era o Guga, então perdão, Pavinato. Ele só tá preocupado dependendo, né? Perdão. Eu não tô vendo, né? Porque eu não tô vendo, não tenho retorno daqui. Então eu tô vendo alguém falando enquanto eu tô falando. Né? Desculpa, Pavinato, perdão. Seja bem-vindo aqui em primeiro lugar e bom dia. Mas o que eu estava dizendo... Uma amarelada bonita, né? Não é amarelada, eu tenho respeito pelo Pavinato, não tenho por você. Gente, vamos continuar. Paulinho, para concluir a maçonaria, querido, porque hoje está todo mundo light. Então, existe uma diferença grande entre maçonaria e essas religiões de matriz afro. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria não prega nada a Deus nenhum. Você pode acreditar em qualquer entidade. O único requisito para você fazer parte da maçonaria é você acreditar num Deus supremo. Então, quando um candidato como Jair Bolsonaro vai numa religião afro, essas entidades são defendidas pela ortodoxia atual das igrejas como entidades, e aí lamento ter que usar esse termo porque eu não quero ser desrespeitoso com ninguém, mas é a ortodoxia, entidades demoníacas, ou pelo menos não divinas. E aí você tira a conclusão que quiser. Na maçonaria não há isso. Não há entidade. Tanto que para fazer como que se tivesse, alguém tem que meter um Photoshop lá de Besmat ou Beelzebub, sei lá qual foi o demônio que escolheram lá naquele momento. Muito bem. Paulinho, é só uma perguntinha Então, esse é um ponto. Eu conheço você já há algum tempo, a gente faz o programa juntos, e no seu olhar, eu às vezes fico um pouco preocupado. Porque... Não, é só uma pergunta que eu acho que todo você mundo quer pode tumultuar participar. algo que está, assim, relativamente organizado. Mas fica à vontade, É só uma pergunta que eu vou fazer. Eu já entendi tudo isso. Então, aqui um exemplo. Mesmo Bolsonaro sendo presidente de um estado laico, se ele fosse num terreiro de candomblé, então haveria um problema? Isso ele não poderia? Porque poderia ir na maçonaria, igrejas, como o Paulo disse, mas no candomblé, se ele fosse, não dá para ele ir, mesmo ele sendo o presidente de um estado laico. Só é uma perguntinha aí. Não dá para os cristãos. Não é que é proibido pela lei, né? Não, sim, eu tô dizendo pra ele. Ele enfrentaria um problema, tô dizendo pra ele. Ele não iria... Ele quer dizer que é um cálculo eleitoral ruim ir para um terreiro. Não, o que o Paulo está dizendo é que perante os cristãos isso vai ser mal visto. Perante o cristão tosco, né? Não, eu não tô falando de mal visto. Você vê a abertura de Paulo de Tarso. Eu não tô falando de mal visto. Não existe mais nem judeu, nem grego, nem preto, nem branco, nem liberto, nem escravo. Nós somos todos uma só humanidade. Seria muito nobre se ele fosse. Se ele fosse também. Seria realmente cristão. Seria realmente cristão. E um cristão ainda refinado, aquele que lê Chesterton, católico inglês, pai dos conservadores, príncipe dos paradoxos. Ele respeita Chesterton fala de templo pagão? Ele deveria ir. Jesus ia a todo lugar, pô. Não, negativo.
Jesus não ficava só no templo, Jesus lá salvou a Messalina. Jesus ia onde estavam os rejeitados. Desculpa, Pavinato, não tem Jesus indo em um templo romano ou um templo grego. Me aponta uma passagem em algum evangelho. É que ele não tinha private jet, né? Não dava para ele chegar a pé. Não tinha como entrar. Não tinha o quê? Exatamente. O private jet. É o acesso. Me aponta uma passagem em evangelho onde ele vai num templo romano. Né? Private jet, ele não tinha, né? E a gente não tem registro. Que isso, mas Padre, assim, pelo amor de ele Deus, ia a todos os lugares. Ele ia falar com o fariseu. Em Jerusalém tinha templo romano. Gente, para de crucificar Jesus. Peraí, deixa eu só pedir uma coisa aqui, Vini. Aumenta o retorno do Paulinho Figueiredo aqui. Jesus iria em templo romano. Isso é um absurdo direito que o Paulo tá falando. Aumenta pra mim aqui. O que é que vocês estão brigando? Qual que é o ponto? Jesus tá muito terrível. Hoje tá complicado, hein? Tem racismo na pauta, tem religião na pauta, tá leve hoje. Pavinato, você está discordando do Paulo Figueiredo. Qual é o ponto central da discordância sua com o Paulo Figueiredo? Em seguida eu quero ouvir o ponto central da discordância do Paulo Figueiredo contigo. O ponto central é que não seria cristão ir a um terreiro de candomblé. Não tem nada a ver. Nada. Cristão é você ser fraterno. O cristão... Não é. Não, então, eu não sei a Bíblia que você está lendo. Eu também não conheço. Me diz uma coisa, Pavinato, qual foi a última vez que você foi à igreja? Faz um mês. Qual foi a igreja? Foi a igreja de Santa Maria Maggiore em Roma. Uau! Nossa, apenas essa. Eu acho que Caramba, achei que ia mandar um São José. Eu achei que ia falar Nossa Senhora do Brasil. De repente, pô, Roma. E agora qual que é a próxima pergunta? Deixa eu responder então, Paulo. Mas ao terreiro eu fui semana passada. Foi? Maravilha. Maravilhoso. Fala, vamos lá, deixa eu entender. Qual que é o seu ponto, Paulinho? Por que não é cristão? O meu ponto é o seguinte, as pessoas que são do terreiro, que são do candomblé, se sentem à vontade para frequentar a igreja até em Roma. Mas as pessoas que são da igreja católica, ortodoxa ou da igreja evangélica, não frequentam o terreiro. Não frequentam porque o nosso entendimento, o entendimento da igreja é que essas entidades não são boas entidades. E, portanto, é incabível você frequentar. Agora, desculpa, existe uma concepção absolutamente equivocada. E, desculpa, o próprio Chesterton vai concordar com você que, basta ler ortodoxia, que você simplesmente, absolutamente impossível você pensar que cristianismo é apenas fraternidade. Não, ora, não é. Muito cristianismo não é fraternidade. Ora, Jesus Cristo diz o seguinte, tem 2 mandamentos que resumem a lei. E está escrito, puxa direto dos evangélicos. De 2 mandamentos, toda a lei é resumida. 1, amar a Deus. Deus, e esse Deus é o Yahweh, é o Yoá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Só há um Deus. É uma versão do Velho Testamento, da Torá, que o Guga deveria conhecer, que diz só há um Deus. E esse Deus é Yahvé. Então, você precisa, número 1, amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento número 2, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Exato. Você não pode ignorar o primeiro mandamento e resumir o cristianismo à segunda coisa. Porque não dá. Se você pegar todo o Antigo Testamento, de novo, já que temos um pretenso judeu aqui no grupo, ele deveria conhecer, qual é o pecado do judeu, mais não, aborrece? eu sou um judeu, eu faço parte do povo judeu. Você não sabe nem o que é o judaísmo. A minha tese de doutorado foi vasculhar todas as religiões. Falar da minha religião. O candomblé tem um Deus. Mais aborrece Jeová. O candomblé tem um Deus, Olorum, que está acima dos outros orixás. Ele pode ser esse Deus. Existe um Deus. O Olorum, não porque esse Deus, o Olorum, ele é inalcançável. O Deus do cristianismo é. Não, ele veio através de Jesus. Os orixás existem para que você possa interagir com o Olorum. Se Santo Agostinho está se revirando no túmulo agora. Não, desculpa, Santo Agostinho está muito feliz com o que eu estou falando. Não, você alcançou Deus, coisa que ele nunca conseguiu. Nós não estamos entendendo muito o que está acontecendo. Ou seja, a Umbanda eu queria só saber se o Bolsonaro não sei para onde foi a conversa. Eu tinha até uma fake news tudo partido da maçonaria. Eu tinha uma fake news aí para desmentir, mas... Você viu quando lá atrás, a Paulinha, porque quem começou com tudo isso foi a Paula. Foi. Eu falei que o negócio estava minimamente organizado. De repente ela tumultuou
tumultuou. Não, eu só fiz uma pergunta que acho que a gente podia centrar nela só para não faça a segunda. Não, é a mesma que é assim, o presidente Bolsonaro, sendo presidente do Estado laico, ele poderia, mesmo como cristão, evangélico, ortodoxo, sei lá como ele se define, visitar um terreiro? Eu, por exemplo, acho que sim. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que ele é o... Mas você não é cristão. Eu sei, mas calma, ouve o que eu vou falar, Paulo. Eu acho que sim, que ele é o presidente de todos. Eu não vejo problema ele na maçonaria, ele no terreiro, ele no centro espírita, onde ele quiser, porque todas as pessoas fazem parte do grupo de brasileiros que somos. Eu acho isso. Aí, eu quero saber isso de você, Paulo. Seria um cálculo político desastroso ou ele não poderia, pelos preceitos religiosos que ele segue, ele não poderia? Paulinho, eu queria saber. Estamos de volta, certo, turma, nesta quinta-feira, ao vivo na Jovem Pan News, conversando um pouco sobre religião. Hoje um papo bem profundo, mas bem profundo mesmo. Eu queria, Paulinha, que você pudesse resgatar a pergunta que você fez para o Paulo Figueiredo, por favor. Para todos. Sim, a pergunta que começou um grande movimento aqui nesse programa, que é essa pergunta. O presidente Jair Bolsonaro, presidente de todos os brasileiros, ele poderia, por exemplo, visitar um terreiro ou ele não poderia porque, enfim, como ele se define religiosamente, proíbe isso? Ele não poderia. É essa a pergunta. Responde, Paulinho. Bom, se a pergunta... O segredo está na palavra poderia. Se ele poderia, do ponto de vista legal, claro que poderia. Ele pode alugar qualquer quiser. Se isso teria ia ferir alguma lei, algum estatuto? Não, claro que não. Ele poderia. Agora, como cristão e católico, no caso ele é um cristão católico, não poderia. Também não poderia como evangélico, né? E vocês podem chamar porque isso viola a doutrina da religião. Não é que ele seria apedrejado. Ele feriria a doutrina da religião. E assim, quem não acredita em mim, eu não falo em nome do programa, mas eu acho que seria legal. Isso. Eu acho que seria legal chamar aqui algum líder religioso das religiões cristãs, porque são as religiões cristãs que não concordam com isso, né? Se chamar da religião afro, vai dizer que não tem problema nenhum. Mas das religiões cristãs, chamem algum. Peguem o padre Paulo Ricardo, da Igreja Católica, chamem o Augusto Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana. Não dá para dizer que pastor Augusto Nicodemos é um extremista. Chamem o Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva já esteve aqui na Jovem Pan tantas vezes, já esteve no Pânico, vive em todos os podcasts, e perguntem para eles qual é a ortodoxia. Se alguma coisa que eu estou dizendo está errada. E eu tenho certeza que eles vão falar o que eu estou dizendo, porque se eles não falarem, as pedras falarão. Não tem jeito. A minha mãe, nos anos 90, falava assim, era todo mundo católico lá, né? Falava assim, não vai falar com aquela vizinha que ela é crente. Parece isso. Você vai contaminar. Ortodoxia. Não é falar, eu tô falando com você teve no terreiro. Mas olha, ir. O problema ir, tem que ir. Exatamente, você pregar é o você não está mudando a sua crença. Você só está visitando e participando de um evento religioso de um outro grupo para mostrar que você inclui, que você abraça, que você é aberto ao diálogo. Ele não está indo lá para abrir mão da crença religiosa dele. Ele não está indo lá para virar umbanda, para deixar de ser evangélico ou católico. Ele só está indo. E se você, no momento que condena alguém simplesmente por fazer uma visita a uma outra religião, você está sendo reacionário, você está sendo não inclusivo, você está sendo alguém que fecha... Se eu não adorar o demônio junto, eu tô... Que demônio? Que demônio? Pelo amor de Deus. Isso é intolerância religiosa. Que demônio? Isso é intolerância Isso que você está falando é intolerância. É total. Você pode, inclusive, se dar mal por isso. Você pode se dar mal por isso. Você deve... Por que eu não vou na igreja de Satã? Deveria, inclusive. Por que eu não posso ir na igreja de Satã e assistir um sacrifício? Igreja de Satã, essa é a sua interpretação na sua cabeça. Não, mas é o mesmo princípio. Não, olha, é uma interpretação antiga. Se eu perguntar pro Papa, ele não fala isso. O Papa Francisco não repetiria uma bobagem dessa. Você não sabe nem onde o Papa mora. O Papa Francisco, você ataca o Papa. Você não gosta do Papa. Você é um católico que não respeita o Papa. O Papa mora é o Pavinato. Inclusive, ele estava com ele na semana passada, tomando um café. Pavinato é brother. Pavinato é brother do Papa. Olha só, pra vocês falar isso. Só um minutinho. Calma. É importante a gente estabelecer a calma nesse momento, principalmente com, enfim, tensões, tudo, né? Muito obrigado, viu, Paulinha? Você vai ver o que te espera no futuro.